Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Ontem iniciamos a nossa caminhada pela lição 8, Jefité, de rejeitado a libertador, meditando em Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa. Aprendemos que não basta reconhecer o erro, o verdadeiro arrependimento produz mudanças de atitude. E hoje Tiago nos ensina algo que completa muito bem essa verdade. A fé também precisa produzir atitudes. Está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, Tiago está nos ensinando que existe uma fé que é apenas falada, e existe uma fé que é demonstrada pela maneira como nós vivemos. Não basta dizer, eu creio em Deus. A pergunta é, essa fé está produzindo alguma coisa em minha vida? Porque a verdadeira fé influencia as nossas decisões. A verdadeira fé muda as nossas atitudes. A verdadeira fé, ela nos leva a obedecer. É importante compreender que Tiago não está dizendo que somos salvos pelas obras. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Mas a fé verdadeira não permanece sozinha. Ela produz frutos. Imagine uma árvore. Nós não colocamos fruto nos galhos para transformar aquela árvore em árvore frutífera. Os frutos aparecem porque existe vida dentro dela. Da mesma maneira, as boas obras não compram a nossa salvação. Elas demonstram que existe uma fé viva dentro de nós. E isso tem uma ligação muito bonita com a história de Jefité. Jefité conheceu a rejeição, foi desprezado pelos próprios irmãos e expulso da casa de seu pai. Mas chegou o momento em que Israel enfrentou uma grande ameaça e aqueles mesmos homens precisaram procurá-lo. Jefité poderia ter permitido que a mágoa determinasse as suas atitudes, mas quando chegou o momento de enfrentar os amonitas, ele agiu. E a Bíblia reconhece a fé de Jefité de maneira impressionante. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, o seu nome aparece entre os homens de fé. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas? Amados, Jefité aparece na galeria dos heróis da fé. Não porque tenha sido um homem perfeito, mas porque diante do desafio, sua fé o levou a agir. E aqui está uma pergunta para nós. O que a nossa fé tem produzido? Dizemos que cremos no poder da oração, mas estamos orando? Dizemos que cremos na palavra, mas estamos procurando obedecê-la? Dizemos que cremos que Jesus salva, mas estamos falando de Jesus para alguém? Dizemos que confiamos em Deus, mas quando chega a dificuldade, nossa primeira reação é confiar nele ou entrar em desespero? Meus queridos irmãos, fé não é apenas aquilo que declaramos com a boca. Fé também aparece na maneira como nós enfrentamos a vida. Abraão, ele creu e saiu. Noé creu e construiu. Moisés creu e avançou. Jefité creu e enfrentou a batalha. A fé bíblica, ela se movimenta. Talvez você esteja orando por alguma coisa e exista uma atitude que Deus já mostrou que precisa ser tomada. Não use a expressão "estou esperando em Deus" como desculpa para não fazer aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Ore, sim. Espere no Senhor? Sim. Mas quando Deus mostrar o caminho, meus irmãos, tenha coragem para obedecer. Ao mesmo tempo, precisamos ter equilíbrio. E a própria história de Jefité nos ensina isso. Porque agir pela fé não significa agir de qualquer maneira. A fé
precisa caminhar acompanhada de sabedoria. Jefité demonstrou coragem, mas em determinado momento também tomou uma decisão precipitada a fazer um voto. Isso nos lembra que podemos ser pessoas de fé e ainda assim precisar crescer em prudência. Por isso, não basta perguntar: eu tenho fé? Também precisamos perguntar: minhas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus? Que a nossa oração hoje seja: Senhor, não permita que a minha fé existe somente na minha palavra, que aquilo que eu digo, crer, possa aparecer também nas minhas atitudes. Dai-me coragem para obedecer, disposição para servir e sabedoria para agir segundo a tua palavra. Que a minha vida produza frutos que glorifiquem o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, guarde esta verdade. As obras não substituem a fé, mas uma fé verdadeira nunca permanece sem frutos. Amanhã continuaremos a nossa leitura semanal em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5, com uma advertência muito importante para compreendermos a história de Jefité. Cuidado ao fazer um voto. Deus abençoe você e a sua família. Continue firme na palavra e demonstre a sua fé não apenas pelo que você diz, mas também pela maneira como você vive. A paz do Senhor Jesus.